Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria de Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História, mais uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Dividimos em 4 capítulos e hoje nós vamos estudar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e a famosa batalha, Operação Barbarossa, a famosa batalha de Stalingrado, e pela parte dos Estados Unidos, o ataque japonês a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos, de onde vai para a guerra. Esse é o nosso tema de hoje. Apresentar para vocês os 2 objetivos. Vamos reconhecer a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito como passos fundamentais para a derrota da Alemanha. E vamos perceber a importância da Batalha de Stalingrado e dos combatentes na França Oriental para a derrota dos países do eixo. Stalingrado é o nome da cidade da União Soviética, ok, meninos? Vocês estudaram na última aula o período da invencibilidade alemã, invasões da Polônia e na França, o Pacto Molotov de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, que termina nessa aula, esse pacto, inclusive, em 1941, o ataque relâmpago, chamado Blitzkrieg, o uso das artes e da arquitetura na disseminação e consolidação, na ideia de propaganda da ideologia nazista. Estudamos, inclusive, aquele documentário chamado Arquitetura da Destruição. Vou trazer para vocês uma problemática aqui. Observe a imagem. O pessoal do estúdio dando aquele foco bem bacana. Está aqui a cidade de Volgogrado, é a antiga Stalingrado, lembrando que Stalin era o nome do governante da União Soviética no período da Segunda Guerra Mundial. É um monumento em homenagem à vitória russa na batalha contra os alemães. E essa aqui então é uma fotografia atual da cidade de Volgogrado, na Rússia. Observe agora a próxima imagem. É um cemitério alemão na Rússia, com uma média de 65 mil soldados alemães que foram enterrados. Então aqui mostra um espaço de reflexão que lembra a Segunda Guerra Mundial e que está relacionado às batalhas de Stalingrado, a de Moscou. No caso, essa aqui é muito próximo de Volgogrado. Esse cemitério está mais próximo da história da Batalha de Stalingrado. É com vocês. Vou trazer essa primeira atividade para vocês aqui. As 2 imagens destacam 2 lugares de características tão diferentes, envolvendo a mesma batalha. Explique essa afirmação. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa junto com vocês.
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Podemos colocar as duas imagens da seguinte maneira. A primeira mostra um monumento que homenageia a vitória soviética sobre os alemães na Batalha de Stalingrado. Já a segunda mostra um cemitério alemão que abriga soldados que participaram da batalha. Ambas imagens retratam a memória da batalha a partir de diferentes perspectivas. Uma representa a grandiosidade do evento, a vitória soviética, a outra uma coisa mais intimista, mais contemplativa, né, uma coisa mais reflexiva, uma ideia de dor, de sentimento, de perda do cemitério. Vamos estudar nessa aula. Vou trazer para vocês aí, de onde vai para a guerra, Estados Unidos e União Soviética no conflito. É a próxima Operação Barbarossa, e dentro da Operação Barbarossa nós vamos focar na Batalha de Stalingrado. Nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial, são milhares de batalhas. Não daríamos conta de contemplar tudo isso. Achei melhor, por uma opção didática, uma escolha minha, histórica, focar na Batalha de Stalingrado e utilizar ela como nosso ponto de apoio para entrarmos nas contraofensivas. Para a próxima aula, do lado norte, Normandia, Estados Unidos embarcando ali na praia de Omaha, e o lado leste, a União Soviética começando contra-ofensiva, passando pelo Rio e chegando até em Berlim, sufocando a Alemanha dentro da cidade de Berlim. Uma metodologia que pode ser vista por outros ângulos, poderíamos usar outros caminhos. Optei por essa, vamos por aí, tem bastante pano para manga aí para nós estudarmos juntos aí. Vamos lá. Aliados, retomando aqui. Inglaterra, União Soviética, França, vai entrar aqui Estados Unidos nessa guerra e na próxima aula, ó quem está aqui com a gente, a cobra vai fumar, o Brasil vai para a guerra, se preparem, próxima aula, vamos ter história junto com Getúlio Vargas para vocês. E o outro grupo, Alemanha, Japão, Itália. Então, só para retomar, para vocês se sintonizarem novamente, quem são os grupos aqui. Ataque japonês. Bom, foi considerado, tem uma frase bem famosa do presidente Roosevelt dos Estados Unidos, falando assim, olha, é um crime de guerra, nós vamos querer vingança nessa história aí. O ataque à ilha de Pearl Harbor, né, uma ilha marítima, fica no Havaí, é uma ilha, desculpe, marítima, é uma ilha preparada, militar, para a organização da Marinha norte-americana. Foi um ataque, então, contra um alvo militar, mas ela foi considerada uma espécie de um crime de guerra pelo presidente, pelos Estados Unidos, porque não havia uma declaração de guerra entre Estados Unidos e Japão. Os Estados Unidos ainda não estava formalmente na guerra, apesar de já ter participado de alguns policiamentos, principalmente na parte marítima. O que o Japão quis com a guerra, com o ataque à ilha de Pearl Harbor, foi tentar fazer uma surpresa e enfraquecer a parte marítima norte-americana, porque já tinha focos na parte do Oceano Pacífico, que eles tinham objetivos de invasão. Aqui nós podemos já ver um ataque ao famoso navio USS Arizona, queimou após o ataque japonês, em 7 de dezembro de 1941, foi um ataque num domingo bem cedinho, um ataque surpresa, envolveu mais de 355 aviões japoneses. Aqui vocês têm nessa imagem, nesse mapa, ilhas no Oceano Pacífico, aqui está o Japão, olha os Estados Unidos aqui, bem no meio vocês conseguem aqui, a galera do estúdio dando aquele foco especial para vocês, a ilha de Pearl Harbor, próximo dos Estados Unidos, uma das ilhas havaianas. Era exatamente ali que ficava a base da Marinha norte-americana, uma das bases da Marinha norte-americana, foi onde ocorreu o ataque, de Pearl Harbor. Vamos lá. O ataque de Pearl Harbor trouxe para a Segunda Guerra Mundial toda uma mudança, uma transformação. Podemos colocar que os objetivos pretendia destruir unidades importantes da frota americana marítima, impedir a frota do Pacífico e interferir na conquista japonesa das Índias. Então, os japoneses tinham o objetivo em dominar regiões ali das Índias Orientais e do Sudeste Asiático. E para que não acontecesse essa interferência, eles imaginavam assim, olha, vamos enfraquecer a marinha norte-americana para que eles não possam fazer contra-ofensiva. Não sabemos se poderia acontecer isso ou não. É um dos temas muito discutido. Por que o Japão, enfim, atacou os Estados Unidos e não imaginou a consequência disso? Né? Outra questão é que o ataque Pearl Harbor foi considerado quase que não muito de êxito.
Ele atacou, destruiu um navio. A maioria da frota marítima foi recuperada pelos Estados Unidos, mesmo aqueles que naufragaram, os porta-aviões ou navios que foram naufragados, eles conseguiram recuperar. E se fala muito, é aqueles momentos mais tênues da história. Por que não aconteceu a terceira leva? Houve a primeira leva de ataque, na segunda leva, muitos navios já foram abatidos, os japoneses acharam melhor recuar e não fazer o terceiro ataque, que poderia daí sim ter destruído mais a frota marítima americana. E essa terceira leva, que vamos dizer assim, foi a sorte dos Estados Unidos para se recuperar. O ataque colocou os Estados Unidos na guerra. Então Johnny vai para a guerra, vamos colocar aqui o nosso amigo, e agora a história vai mudar. Vai fortalecer o grupo dos aliados, contra o grupo do eixo da Alemanha. Os Estados Unidos declara a guerra contra o Japão, 8 de dezembro de 1941. Kamikazes, aí é um tema que eu optei por trazer para vocês. Kamikazes eram pilotos suicidas japoneses. Eles já entravam no avião sabendo disso, muitos aviões japoneses já eram preparados para isso, com parte de destruição, com bombas na ponta, até o formato do avião já era para atacar navios, porta-aviões, para conseguir passar pela fuselagem. Então o piloto já sabia que era suicida. Diz, segundo os estudos que eu pude fazer, que o governo não obrigava nenhum piloto a se alistar, mas se ele se alistasse, ele sabia que ele era um kamikaze, chamado os pilotos japoneses que tinham essa característica de suicídio. Aqui uma imagem do avião japonês chamado Jude, ele já atacando, fazendo um mergulho suicida contra o porta-aviões Essex, no dia 25 de novembro de 44. É uma fotografia real, inclusive o Essex também sendo bombardeado, também uma imagem real, tirada do momento do ataque de um kamikaze. É com vocês, vou trazer mais uma atividade. Como ocorreu o ataque a Pearl Harbor? Por que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, considera como um crime de guerra? Vamos ver quem ficou bem atento à nossa aula. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
Voltei, galera. E aí, o que vocês responderam? Como ocorreu o ataque a Pearl Harbor? E por que o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, considera ele como um crime de guerra? Bom, vocês viram na nossa aula que ele é um ataque surpresa, cerca de 350 aviões, quase toda o grupo, quase todo, vamos dizer assim, o conjunto inteiro da Força Aérea Japonesa foi utilizado, porque eles tinham 450 aviões, numa base naval dos Estados Unidos, na ilha do Havaí. O presidente considerou o ataque um crime de guerra, pois Japão e Estados Unidos não tinham declarado guerra. Então essa foi a justificativa, inclusive, para que os Estados Unidos entrassem na guerra com uma ideia até de retaliação e de vingança contra o Japão, contra o grupo do eixo. Observe aqui o cartaz. Aqui nós temos o famoso Tio Sam. Se vocês não conhecem, está aqui a imagem representando uma personificação do país. Eles têm essa ideia do Tio Sam. E aqui ele falando, o Tio Sam, então é o país, I want you for US Army, ou seja, eu preciso de você para as Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí, o que vocês acham aí? A partir dessa imagem, como podemos entender a relação entre a decisão do governo de entrar na guerra e a propaganda de recrutamento de soldados? Vou dar para vocês aqui um tempinho, rapidinho, respondam e daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir e discutir essa questão junto com vocês.
Voltei, galera. O que vocês acham? A partir da imagem, como podemos entender a relação entre o governo entra na guerra, a decisão do governo de entrar na guerra e a propaganda de recrutamento de soldados para a Segunda Guerra Mundial? A resposta correta seria: o governo atribuiu a responsabilidade de participação na guerra aos cidadãos, como demonstra o gesto impositivo do personagem. Né? Aquele dedo apontando, precisamos de você, vem aqui ajudar o exército norte-americano. Enquanto isso, Hitler tem a Europa nas mãos. Poxa, já dominou a França, já aquelas regiões que já tinha invadido antes, a Áustria, a região do Memel, Polônia, toda essa região já está sob o domínio da Alemanha nazista. Mas, em 41, Hitler toma a decisão, vamos dizer assim, a mais importante. Não a decisão mais difícil, mais importante, mas não quer dizer que é a mais correta da história da Segunda Guerra Mundial. Invadir a União Soviética com a chamada Operação Barbarossa. Nessa operação, a ideia é dominar a União Soviética e anexar com o pan-germanismo, justificado da seguinte maneira. Aqui, novamente, um mapa para vocês se sintonizarem. Vamos aqui imaginar que a Alemanha, olha a União Soviética, uma região asiática, extremamente frio. Pense as dificuldades do exército alemão em invadir a União Soviética, tomar Moscou. Onde está Stalingrado? Pior ainda, mais longe ainda, onde acontecerá a Batalha de Stalingrado. Outra batalha muito famosa foi a de Kursk e a de Leningrado também aqui na região. Operação Barbarossa. Aqui uma imagem de soldados invadindo o norte da Rússia. E qual que é o objetivo? Por que Hitler, enfim, já tinha a Europa inteira nas mãos, sobrava ali a Inglaterra como o último baluarte ali dos aliados, por que resolveu invadir a União Soviética? Podemos colocar fator ideológico, podemos colocar dois motivos. Espaço vital para os alemães, acreditava-se que algumas regiões, inclusive da Polônia, que tinha sido invadida pela União Soviética, tinha muitos alemães morando ali. Invadir e dominar a Polônia, criaria uma Alemanha para os alemães. Tinha essa famosa frase, Alemanha para os alemães. E a próxima, fator econômico, dominar reservas de petróleo no Cáucaso, uma região soviética riquíssima em petróleo, e usar os povos eslavos como força de trabalho, quase que escravo, inclusive. Esse era o objetivo. Dentro dessa Operação Barbarossa, tinha a Batalha de Kursk, Leningrado, mas optei por fazer um recorte e colocar a Batalha de Stalingrado. Por que a minha escolha metodológica histórica? Stalingrado era a cidade com o nome do governante, Joseph Stalin. É uma região onde o exército alemão vai conhecer uma primeira derrota. Então a gente pode colocar que o mito da invencibilidade da aula passada cai sobre terra e, nas palavras soviéticas, na terra arrasada, inclusive, nessa cidade. E nós temos, então, a partir da Batalha de Stalingrado, um novo rumo da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética vai focar uma contraofensiva depois que o exército alemão experimenta a primeira derrota, quando o primeiro general e o que sobrou dos seus soldados, como diz o outro, dentro da cidade, se entregam ao exército soviético. Começa, naquele exato ponto, a contraofensiva dos aliados soviéticos lá do leste, norte na Normandia. A aula que vem, não perca, Operação Overlord, dia D, pelos Estados Unidos. A cidade virou um campo de batalha irreconhecível, sabe? Soldados soviéticos atacando uma posição alemã. É uma batalha que foge daquele modelo tecnológico da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, de trincheiras, onde cada soldado acerta números, não imagina o que está acertando, como diz o outro, com morteiros, com armas de grosso calibre, com ataques, ou mesmo a Blitzkrieg, que estava acostumada com tanques e aviões da Luftwaffe fazendo o ataque aéreo. Na Batalha de Stalingrado, o Blitzkrieg não tem um efeito rápido, porque a cidade ela vai ser feito um campo de batalha praticamente em lutas dentro de quarteirões, nas ruas, dentro das casas, né? Dentro de todos os lugares que você imaginar. E como o exército alemão dentro da cidade foi cercada pelas tropas russas e impedida de chegar suprimento e novos armamentos, chegou uma hora que era uma situação de luta corporal até.
Alguns relatos históricos de soldados soviéticos e alemães dizem que era a mesma, uma expressão utilizada na época, a mesma coisa de espremer um tomate, onde você vê sangue para todo lado, a dor, a ideia de você ver uma luta pessoal. E quebrou muito essa ideia de luta, de guerra impessoal da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. O que é impessoal? Falava-se em números, trincheiras, um apertando o botão para acertar morteiro um para o lado do outro, e é uma guerra que você não está vendo o oponente. Na de Stalingrado, parece que não foi bem por aí. É você mesmo com a baioneta acertando no inimigo, como diz o outro, acabou a bala do rifle, pega uma faca, acerta do cara, invade a casa do outro, procura o cara que está embaixo da cama ali, e começa uma luta, e a senhora e os filhos embaixo ali do lado no outro quarto, e esse campo de batalha que a cidade virou. E imaginaram essa cena? Isso foi a Batalha de Stalingrado. Força alemã, 270 mil homens de início. Acostumados com vitória rápido, tinham pouco suprimento. Mesmo erro bonapartista, né? Vamos colocar aí também. Russos cercam os alemães dentro da cidade e não deixa suprimento nem armamento entrar na cidade, enfraquecendo as tropas alemãs que estavam dentro da cidade de Stalingrado. A disputa passa a ser rua por rua, homem a homem, dentro de casa, como o professor Roberto comentou. Eu gostaria de dedicar e destacar a participação das mulheres soviéticas. Nós temos histórias assim de coragem das mulheres soviéticas de enfrentar tanques, Panzers, Tigers na sua frente, sabe? E elas ali com bateria anti-tanque, bateria antiaérea, e não sair do ponto, mesmo sabendo que elas seriam mortas. Então a participação civil também na Batalha de Stalingrado e na Batalha de Moscou foi assim impressionante. Muitos registros de mulheres cavando trincheiras em torno da cidade de Moscou, impedindo a entrada dos tanques, né, para impedir a passagem dos tanques, porque o tanque utiliza um sistema de esteira, se tem buracos com trincheiras, o tanque não conseguia passar. Então, a participação civil foi assim impressionante. Inclusive, uma coragem das mulheres trabalhadores civis na batalha contra os alemães em geral. Stalingrado. Blitzkrieg não funcionou, tomaram na tarraqueta. Russos usaram uma técnica muito corajosa, colocaram a linha de frente muito próximo da infantaria. Vamos lembrar o que era Blitzkrieg. Vocês viram, ataque tanque, aviões, brutal, de maneira que era para desmoralizar o grupo da infantaria oponente. No caso dos russos, eles colocaram a linha de frente, avançaram, não recuaram, avançaram muito próximo da infantaria alemã, de maneira que os tanques e, no caso, os aviões alemães, se atacassem, atacariam os próprios alemães juntos. Então acabavam evitando esse ataque e diminuindo o poder de brutalidade da Blitzkrieg. Derrota nazista na Batalha de Stalingrado marca o início da contraofensiva dos aliados, como o professor Roberto comentou. É com vocês, explique para nós aqui por que Hitler decide atacar a União Soviética desrespeitando o pacto de não agressão daquela da aula passada, chamada Molotov. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
Fala, galera, voltei. E aí, o que vocês responderam? Por que Hitler decide atacar a União Soviética, desrespeitando o pacto de não agressão? Eu brinquei com vocês, eu falei assim, pô, eu sei que parece coisa de Lex Luthor, mas é mais ou menos exatamente isso. Tem o fator ideológico e o fator econômico. Vamos colocar aqui. O fator ideológico, espaço vital alemão, pan-germanismo, e também anticomunismo. Temos que lembrar que não é só antissemitista, né? A Alemanha nazista também é anticomunista. Então, derrotar a ideia do inimigo que tem que ser derrotado e dominado, o comunismo destruído no planeta, também estava no pacote, como diz o outro. Dominar as reservas de petróleo do Cáucaso soviético e usar os povos eslavos como mão de obra de esforços de guerra. Então, também entra no nosso contexto aqui. Mais uma atividade para vocês. Quais as consequências do ataque japonês a Pearl Harbor? Tem filme, quem puder, quem tiver acesso, dá uma pesquisadinha, filme Pearl Harbor. É um filme americano, tem um foco americanizado para valorizar a história dos Estados Unidos, mas você pode ter um momento de uma representação cinematográfica de como aconteceu, inclusive, a guerra. Fica uma dica da nossa aula também. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos corrigir essa junto com vocês e dando continuidade à nossa aula aí. Voltei, galera, para a nossa última atividade. Quais as consequências do ataque japonês a Pearl Harbor? Entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, derrota alemã na Batalha de Stalingrado, invasão da Polônia, anexação da Áustria. Tá fácil, né, galera? Johnny vai para a guerra, vai mudar os rumos, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, a União Soviética tem um lado, mas para a próxima aula, inclusive, não percam, Operação Overlord, a entrada dos Estados Unidos, os aliados, abrindo o cerco ali pelo norte da Europa, na Normandia, na praia de Omaha, começa a fazer um cerco contra Berlim. Do lado norte, os Estados Unidos, os aliados, e do lado leste, a União Soviética, sufocando as tropas alemãs, a chegar a ponto que só vai sobrar Berlim, as últimas horas de Hitler. Próxima aula, não perca, que ficou show de bola para nós discutirmos essa questão também. Nessa aula vocês estudaram comigo, porque, galera, Estados Unidos e União Soviética no conflito. Batalha de Stalingrado, Joseph Stalin, hoje atual Volgogrado, fim da invencibilidade nazista, mudança do foco da Segunda Guerra Mundial. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, desejar a todos bons estudos e, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!